Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, passando aqui, amados, para deixar-vos o estudo bíblico série Boas Novas de Salvação. Hoje eu quero gravar o meu 12º áudio. No meu 11º áudio, eu vos apresentei Jesus como sendo o único caminho para os céus, onde o Senhor Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Hoje, amados, eu quero apresentar a vocês o Evangelho de Cristo, como sendo a boas novas para a salvação, ou seja, o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crêem. Então, hoje nós vamos conhecer o Evangelho de Cristo. É o 12º áudio desta série Boas Novas de Salvação. A minha meta é gravar 25 áudios. Hoje eu quero dizer sobre o Evangelho ser o poder de Deus. Livro de Romanos, capítulo 1, verso 16, apóstolo Paulo diz assim: não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crê, primeiro dos judeus e também do grego. Muito bem, amados. Então vamos ver essa boa nova do Evangelho, que é apresentado para um mundo hostil, para um mundo cheio de pecado. O mundo está empapuçado de tanta má notícia, amados. Estamos vivendo o período chamado período de fake news, onde as pessoas propagam notícias falsas como se fosse verdadeira. As pessoas têm o prazer de se alimentar com as informações erradas, com as informações dragadas do submundo do crime. As pessoas têm prazer de se alimentar da corrupção e da violência. Notícias de boa nova não vende jornal. Notícias boas não tem. As pessoas não curtem notícias boas. As pessoas gostam de acompanhar morte, esquartejamento. Essas notícias vêm de jornal. As pessoas curtem, têm os seus likes. Mas notícias boas, esse não desperta interesse. Nós vivemos em um mundo em que o homem está corrompido. O homem está atolado no pecado. Se alimenta do petisco imundo do pecado. E é nesse contexto de maldade, de decadência, que o apóstolo Paulo vem até nós. Ele transmite-nos uma carta dentro do livro de Romanos para falar do Evangelho, destacando que o Evangelho é o poder de Deus. Vamos procurar tirar algumas lições daquilo que o apóstolo Paulo transmite sobre o Evangelho de Cristo. Qual é a natureza do Evangelho? Qual é o assunto do Evangelho? O Evangelho trata das boas novas de salvação num mundo imerso na mais completa perdição, onde o homem afunda-se cada vez mais no pecado. O homem que está no pecado está morto em seus delitos, em seus pecados. Aquele que pratica o pecado é escravo do seu próprio pecado. Aquele que satisfaz a sua carne é escravo da sua própria carne.
O mundo, ele jaz no maligno. O ser humano está carregado de delitos, neste mundo corrompido. O homem se tornou filho da ira e caminha para a perdição. Está no reino das trevas sob a potestade de Satanás. Vive sem qualquer mérito. Nesse homem corrompido, o arqui-inimigo de Deus tem atuado para destruir o próprio caráter do ser humano. Foi desta maneira que Deus decidiu tomar a iniciativa de salvar a humanidade. Deus amou o mundo mesmo sendo inimigo de Deus. Quando o mundo se afastou de Deus, se tornou inimigo de Deus, mas Deus amou a si mesmo. O próprio Deus caminhou na direção da humanidade para reconciliá-lo consigo mesmo. Como Deus fez isso? Por meio de Cristo, por meio de Jesus Cristo. E Jesus transmite a vontade de Deus por meio do Evangelho. Portanto, é Deus buscando os perdidos. É Deus abrindo a porta para o pecador ser salvo, para ser liberto de um mundo pecaminoso. Deus dá a ele um novo e vivo caminho, colocando a humanidade de volta rumo ao céu. O Evangelho é a própria expressão da graça de Deus, manifestada em Cristo Jesus aos pecadores perdidos. Quais as atitudes que devemos ter em relação ao Evangelho? O apóstolo Paulo, ele assumiu 3 atitudes importantes em relação ao Evangelho. Ele diz: eu sou devedor. Romanos 1,14. Eu estou pronto a anunciá-lo. Romanos 1, verso 15. E terceiro, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho. Romanos 1, verso 16. Então, amados, somos devedores porque Deus nos confiou esse tesouro e não podemos retê-lo apenas para nós. Precisamos ser mordomos, fiéis, na entrega fiel desta mensagem salvadora. Devemos estar prontos a anunciar o Evangelho em todo o tempo, em todo lugar, a todas as pessoas. Temos que usar todas as formas legítimas para proclamar o Evangelho da salvação ao mundo corrompido. Deveríamos usar todos os recursos disponíveis. Não podemos nos envergonhar, amados. Não podemos ter vergonha, porque o Evangelho é a boa nova que Deus concede a cada um de nós. Deus nos amou. Deus enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus continua estendendo a salvação gratuitamente para aqueles que querem, que aceitem o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas qual é a eficácia do Evangelho? Apóstolo Paulo explica: é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Porque Deus é onipotente. O Evangelho também é a própria palavra de Deus. Não há outra alternativa para o homem ser salvo a não ser pelo conhecimento do Evangelho de Cristo.
Nós conhecemos o Evangelho de Cristo como o Novo Testamento. Não há pecador tão arruinado moralmente, tão perdido espiritualmente, que o Evangelho não possa alcançá-lo. O Evangelho não é um poder destruidor. Ele é o poder de Deus. Ele não está aqui para destruir, mas para salvar. É o poder de Deus para a salvação. É o poder que levanta o caído. É um poder que encontra o perdido e dá vida ao que está morto espiritualmente. Aqueles que estão mortos em seus delitos, em seus pecados. O Evangelho revela-nos que a salvação está em Cristo e somente nele. Eu vos disse que nenhuma religião pode nos salvar. Jesus não fundou nenhuma religião, mas ele nos deu o Evangelho da salvação. Ele nos deu a sua palavra. Somente através do sacrifício de Jesus podemos ser salvos. Não há nenhuma religião que pode salvar o homem. Nenhum credo religioso pode reconciliar o homem com Deus. Nenhum sacrifício ou obra humana pode aliviar a consciência do pecador. Nem nada pode conduzi-lo à salvação a não ser o Evangelho de Cristo. O incrédulo impenitente, ele não acredita no poder de Deus. Não acredita na ideia do final de todas as coisas. Eles acreditam que toda religião conduz a Deus. O incrédulo impenitente acredita que serão salvos por meio das suas obras. Estão equivocados. A salvação universal é através de Cristo. Foi dado para todos, sem exceção. Existe uma grande falácias hoje nos púlpitos. Eu tenho visto pessoas que têm pregado fábulas, não pregam o Evangelho, não pregam o poder de Deus, não pregam o arrependimento. A ideia de que aqueles que rejeitam o Evangelho serão destruídos, mas as pessoas não pregam. Eles só pregam aquilo que massageia ao ego do ser humano. Muitos deixarão de existir, porque chegará o momento da partida sem saber o destino da sua vida. Muito não possui um amparo firmado nas Escrituras. A Escritura é a palavra de Deus. É o manual de Deus, fala de bem-aventurança eterna, fala também do tormento eterno. Então temos que conhecer esse Evangelho. O Evangelho nos mostra os dois caminhos, o caminho para os céus e também o caminho para o inferno. O inferno não é a sepultura, como muitos pensam, nem a sensação da inexistência. O inferno é real. É um lugar, é um estado de penalidade eterna, que está no fim de toda a vida sem Cristo. O inferno é real, irmãos. Então nós temos que pregar a palavra de Cristo, que traz a salvação da humanidade. Precisamos urgentemente voltar ao Evangelho de Cristo, a praticar o Evangelho, sabendo que o Evangelho é a melhor notícia. Notícia vindo do céu. Notícia vindo da parte de Deus, do próprio Deus, acerca da salvação eterna em Cristo Jesus. Deus oferecendo-nos a redenção, a remissão de pecado. Deus oferecendo a vida eterna. Precisamos tomar duas atitudes. Primeira, recebemos com gratidão pela fé.
essa gloriosa oferta. Segunda, comprometendo-nos a proclamar esta mensagem com o senso de urgência no poder do Espírito Santo. Precisamos, amado, voltar a praticar a palavra de Deus, a dar crédito na palavra de Deus. A palavra de Deus diz, nem todos aqueles que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitos naqueles dias ficarão surpresos. Muitos que hoje se dizem religioso, que pensam que por meio da religião pode se salvar, irão se perder eternamente, porque não conhece o poder de Deus, não conhece o Cristo de Deus. Porque se conhecesse o Evangelho de Cristo, conheceria o poder de Deus. Esse poder que está à disposição de todos aqueles que crêem. Primeiro para os judeus e depois para toda a humanidade. Eu creio no Evangelho de Cristo. Eu creio que Ele completou a obra, consumou a obra da salvação. Eu creio que Jesus Cristo é o Senhor da eternidade, que Ele é o príncipe da paz. Eu creio que Ele é o Filho unigênito de Deus. Eu creio que nele há salvação, redenção da nossa alma. Eu creio que o sacrifício expiatório de Cristo na cruz do Calvário foi o preço pago pelo meu pecado. Por isso eu entreguei a minha vida para Cristo. Eu pertenço a Ele. O meu destino eterno está na mão de Cristo. Eu sei que a minha vida pertence a Ele. Eu sei que o meu levantar, o meu deitar, a minha família, o meu viver pertence a Ele. Então é desta maneira, amados. O Evangelho, ele é a boa notícia da salvação. Ele é o que nos conduz até a cruz. É a notícia de que o sacrifício de Jesus tem o poder de trazer a salvação para a humanidade. Graça e paz para todos. Que Deus vos abençoe, amados. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.